todos! Ontem tivemos o privilégio, o prazer de ter Márcia Baraldi, quilter, conosco no canal. Porém, um probleminha técnico fez com que a live caísse e o nosso bate-papo não ficou registrado. Mas não tem problema, porque aqui eu vou fazer um resumão daquilo que comentamos ontem. Bom, Márcia Baraldi, ela é nascida em Santo André, ela já morou em Milão, já morou em Londres, em Florianópolis, onde mora atualmente. Ela fala o inglês e ultimamente o trabalho dela tem sido o próprio hobby. Ela é de mil e uma utilidades. Além de ser quilter, ela é artista, ela é designer, ela é professora, é autora de livros, é gerente de marketing de produtos online, é empresária, é mãe, é esposa, é filha, enfim. Então nós falamos muito sobre o quilting, também tivemos algumas dicas de empreendedorismo. Então assim, a empresa dela, né, ou ela como quilter, como que nasceu Márcia Baraldi de quilter? Ela conta que a sua avó paterna teve 5 filhos homens e sempre teve vontade de dar a máquina de costura para algum dos filhos e nasceu só menino. Quando nasce o primeiro neto, também outro menino. Então a avó ficou meio assim frustrada, né? Mas daí ela acabou ganhando essa máquina quando ela tinha uns 9, 10 anos e levou essa máquina para todo lugar. Quando ela morou num apartamento pequeno que não pôde levar a máquina, ela mandou de volta para São Paulo, mas não se desfez e hoje essa máquina tá no ateliê dela e ela usa, enfim, é muito bacana. Eu acredito que aí foi o começo de uma linda história. Ela passou por um câncer, passou por uma depressão e aí o médico sugeriu que ela fizesse algo que ela gostasse, como uma terapia. E então ela começou com a costura, com o quilting, e na época ela só fazia quilting de graça, justamente. E algo que me chamou a atenção foi uma frase que ela falou, que ela disse assim: primeiro torne-se interessante para depois as pessoas se interessarem por você, pelo seu trabalho. E aí as coisas foram acontecendo, inclusive bem antes dela começar, ela era programadora, né, de sistemas lá em São Paulo há muitos anos, e ela acabou aprendendo sobre o sistema educacional, que na época nem existia computador, as crianças não que existia computador, as crianças não aprendiam pelo computador, e aí isso abriu as portas para ela ensinar. Bom, hoje ela dá cursos online, tem uma linda linha de produtos para quilt, desenvolveu técnicas, ela até conta de uma luvinha que ela desenvolveu porque ela tinha psoríase na mão, então assim, as pessoas começaram a se interessar, então uma coisa que ela precisou, ela acabou fazendo com que muitas pessoas pudessem ter acesso. Ela também já se destacou nos Estados Unidos. O quilting é muito divulgado nos Estados Unidos, mas agora está começando a crescer muito também no Brasil. E qual que é a diferença, né, de quilting e patchwork? Porque a gente já ouviu falar muito de patchwork, que todo mundo conhece. Então, o patchwork é aquele trabalho que reúne várias peças de tecido de várias cores, padrões, formas, e elas são costuradas entre si e formam desenhos geométricos. Então, porque patchwork quer dizer trabalho com retalho. Então, é uma técnica que faz isso. Já o quilting é uma espécie de colchão ou almofadão preenchido com algo macio e quente e é usado para deitar, para se cobrir, né? Deitar ou cobrir. E o quilting são bem parecidos, eles são meio que parceiros no mundo do artesanato. Eles têm estado juntos por milhares de anos, só que o quilting é definido como aquela costura que passa pelas 3 camadas, que é de topo, manta e forro, unindo essas 3 camadas e fazendo um produto final. Muito interessante, porque fica linda a técnica. Vocês vão lá no perfil dela e olhem, porque é muito bonito. E ela também estava contando sobre os trabalhos bem antigos, já do século XIII, que é a colcha de Tristan, e ela também viu esse trabalho aqui no Museu V&A do Victoria and Albert, lá em Londres, enfim. Tem muita coisa legal. Daí, sobre empreendedorismo, ela falou que é importante você se especializar em algo muito específico. Então, assim, tem um nicho, o subnicho ou subnicho. Então, no caso dela, ela foi pro quilting. E aí ela começou a ficar muito boa nessa área e se especializando cada vez mais, estudando, enfim. E hoje é a referência, o maior nome de quilting que a gente tem no Brasil. E eu fico muito orgulhosa disso. Eu falei pra ela, fico muito orgulhosa de saber que um brasileiro se dá bem, ainda mais quando o seu nome é reconhecido fora. Outra coisa linda que abrange o trabalho da Márcia Baraldi é o empoderamento das mulheres.
porque ela tava falando que as mulheres é que trazem brilho pra casa, porque quando a mulher tá mal, a casa tá mal, e quando a mulher tá bem, a casa tá bem, tá vibrando. Então ela fala assim, que a mulher, ela tem esse poder, aí ela cria os filhos, aí os filhos casam, daí ela vira avó, depois a voz dela é calada, ela não pode mais opinar na criação dos netos, enfim. E aí essa mulher acaba se retraindo, então o quilting também é uma forma de terapia e o público dela maior são essas pessoas, essas mulheres nessa faixa etária também, que encontram ali não somente uma terapia, mas algo que pode ser monetizado também, então uma forma de trabalhar com isso. E ela estava falando que o quilting começa às vezes com peças utilitárias, como coxas, almofadas, jogo americano. Então ela diz assim que cada peça carrega muito amor, tem um significado para quem faz, mas também para quem é presenteado. Então é muito bacana. E no final ela deixa uma mensagem que eu achei muito linda também, que ela diz assim, ó, faça o que você gosta, para não ter que chegar na sexta-feira e dizer, sextou. Não, mas para chegar na segunda-feira e falar, eba, segundou, mais uma semana que eu vou fazer o que eu gosto, o que eu amo. E ser feliz com aquilo que você faz, ser realizada. Então, gente, eu encorajo vocês a entrarem lá no perfil da Márcia Baraldi no Instagram, inclusive segui-la e ver os trabalhos maravilhosos dela e também das alunas, que todas elas fazem. Um beijo enorme para vocês e para as meninas também que são alunas, que vocês possam ser muito felizes e as quilters de sucesso, como diz Márcia Baraldi. Quilters de sucesso, vão lá, gente. Procurem tudo sobre Márcia Baraldi. Comam tudo que tem ali na internet, estudem, vejam e que vocês sejam muito bem-sucedidas. Beijos e fui!